Meus irmãos, a paz do Senhor, a todos aqueles que têm nos acompanhado por este canal, que Deus abençoe você na preparação de mais uma aula. Nesta feita, nós estamos na oportunidade de estudarmos a lição de número 10, né? Uma lição abençoada que tem por tema, por título, Milênio, um tempo glorioso para a Terra. Essa lição ela tem dado sequência, meus irmãos, a uma série de lições que a CPAD tem trazido nesse trimestre, falando sobre o final de todas as coisas, né? Esperança e glória para os santos. Então, uma lição maravilhosa. Nós já estudamos algumas lições que é importante que, antes de falarmos sobre esse milênio, né, esse reino de Cristo, que é um tempo glorioso para a Terra. E aí, quando a gente fala de Terra aqui, nós não estamos apenas se referindo à Terra física, né, o planeta, mas também o homem que habita nessa Terra. Então, hoje falaremos sobre o milênio, né? Então, meus amados, nós vamos começar aqui apresentando, em primeiro lugar, os irmãos que têm sempre nos dado a honra de sua presença no nosso programa, que é o nosso amado irmão Alexandre Galvão, que é adjunto da superintendência. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Deus abençoe, que o Senhor continue abençoando. E também temos aqui um visitante ilustre, nosso amado irmão e professor da EBD em Palmarelo, que é o nosso irmão Sérgio Limeira, né? Irmão Sérgio Limeira, a paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. Amém. Para mim é uma satisfação ter também aqui conosco nessa oportunidade para estudarmos mais uma lição. Queremos aproveitar a oportunidade também para convidar você a fazer comentários sobre os nossos vídeos, para ajudar, né, em elaborar de melhor forma cada conteúdo dessa lição. Então, irmãos, dando sequência ao nosso estudo, nós estamos falando hoje sobre o milênio, baseado no capítulo 20, não é, de Apocalipse, né, que é a nossa leitura bíblica em classe, que vai do versículo 1 ao versículo de número 6. Então, nós já vimos sobre o arrebatamento da igreja, sobre a boda do Cordeiro, sobre a vida de Jesus em glória, e agora falaremos sobre o milênio, seguindo assim uma linha de interpretação pré-milenista. Amém? Então, para essa oportunidade, nós vamos aqui abrir as perguntas da seguinte forma. Primeiro, nós queremos definir o que é que vem a ser reino e milênio, né? Porque nós estamos falando do reino de Cristo sobre a terra, de acordo com a nossa visão pré-tribulacionista. Uma observação a ser feita, meus amados irmãos, é que independente da linha de interpretação, irmão Alexandre, se alguns, né, são, por exemplo, amilenista ou pós-milenista, ou pré-tribulacionista como nós somos, a ideia é que esse reino de Cristo, seja ele literal ou simbólico, independente da linha de interpretação, ela vai acontecer aqui na Terra. Então, por isso que o tema da lição é milênio, um tempo glorioso para a Terra. Mas vamos começar aí definindo o que é reino, né? O que é reino? Então, nosso irmão Alexandre Galvão vai trabalhar essa ideia aí de reino para nós. Amém. Também quero saudar a todos, né, que estão assistindo, né, esse vídeo, né, essa aula, essa palestra, e vamos tratar sobre o reino milenial. A palavra em si, né, milênio, né, que é o quiasmo, aquiliastes, no grego, ela traz a ideia de 1000 anos, né, mas a gente fala de reino milenial, ou seja, Cristo, ele reinará pessoalmente, fisicamente, por um período de 1000 anos aqui na Terra. Então a ideia de reino em si, né, traz a ideia de reinado, de domínio, de governo, onde Cristo reinará fisicamente aqui na Terra. Não significa, no entanto, dizer que Cristo irá reinar, então significa que ele não reina, então. Então a ideia não é que Cristo não esteja reinando hoje. Claro que hoje Cristo reina, como na realidade sempre reinou, né? A Bíblia diz que tudo foi criado nele, por ele, para ele, tudo que há existe nele. Então, na verdade, desde que o mundo é mundo, Cristo ele reina absoluto sobre tudo. Já dizia Abraham Kuyper que não há um centímetro do universo que Cristo reine absoluto sobre ele. Então, ele é rei, ele é senhor, ele governa, ele domina, ele é soberano sobre toda a criação. No entanto, haverá um momento
onde a gente vai estudar hoje, que é justamente no milênio, onde Cristo reinará fisicamente, né, dentre os homens. Até mesmo tendo uma conotação aí política também, social, econômica, onde Cristo estará reinando na Terra. Então acredito que a gente, para começar, a ideia é essa. Muito bem. Nosso irmão Galvão tem definido para nós o que é reino, né, no sentido mais abrangente e com referência, por exemplo, ao reino milenial, que é o governo de Cristo, né? E uma outra palavra que a gente precisa definir é a palavra milênio, né? E para essa oportunidade nós queremos dar a oportunidade ao nosso irmão Sérgio Ribeira, nosso professor, que vai trazer uma definição de Amados, a milênio. paz do Senhor, com muita alegria estou aqui para contribuir com os irmãos sobre essa temática muito importante. A definição de milênio será literalmente um período de 1000 anos, onde a terra desfrutará da glória da sua regeneração e sobre o reino do governo teocrático de Jesus Cristo. Será um momento muito importante onde o povo de Israel terá, enfim, o reconhecimento de que realmente Jesus Cristo ele é o rei e que ele veio para governar o seu povo. Amém, graças a Deus. Irmão Galvão, eu estava analisando o nosso, desculpe, o nosso irmão Sérgio estava definindo o milênio, né? É importante, de acordo com o capítulo 20, né, de Apocalipse, nós entendemos o que vai acontecer antes do milênio. Quais são os eventos que vai acontecer antes do milênio, que estão bem próximos aí do milênio, né? O próprio capítulo 20, eu acho que define do versículo 1 ao 3 essa questão, não é? Porque a lição que a gente estudou a semana passada, né, inclusive, fala sobre a vinda de Cristo em glória, né? E os eventos, então Cristo volta em glória, isso já no final da grande tribulação. E naquela vinda de Cristo em glória, ele estabelece o juízo, o julgamento das nações, né? E esse é o evento que antecede o milênio, é a porta de entrada do milênio, não é? E antes de, na verdade, iniciar-se o milênio, ali onde Cristo lançará no inferno o falso profeta e o anticristo, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, isso foi a gente estudou semana passada, Cristo irá prender o dragão. Então, o dragão aqui é a ideia de o diabo, né? A ideia que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O agente influenciador do mal. Sim, então antes do milênio se iniciar, esse período literal de 1000 anos, o diabo será solto. Ou melhor, o diabo será preso, né? Ainda será solto depois desse período de 1000 anos. No entanto, eu gostaria de salientar e até chamar a atenção para uma palavra que, inclusive, nosso irmão Sérgio fez citação, quando ele disse que o milênio será um período literal de 1000 anos. Verdade. E por que essa preocupação a gente falar literal? Na verdade, a preocupação de falar que o milênio é literal é porque há algumas escolas de interpretações escatológicas que entendem o milênio, esse período de 1000 anos, de uma forma figurada, uma linguagem simbólica. Né? Como diz a lição, né, Alexandre? É uma utopia, né? Alguns vão dizer que esse período de 1000 anos de paz, de pacificação na terra, de prosperidade, é uma utopia, né? É algo que na realidade é só uma idealização humana, mas que na verdade não se cumprirá literalmente. Então, uma das escolas, por exemplo, que nega a literalidade desse período de 1000 anos, é os amilenistas, por exemplo, né? Os amilenistas dizem que nós já estamos vivendo no milênio. Ou seja, eles entendem o milênio como um período que vai da ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, até a volta de Cristo para vir buscar a igreja, ou para estabelecer já o juízo final. Então não existe esse período literal de 1000 anos. Então esse evento da volta de Cristo será para ele um evento conclusivo de tudo que se espera sobre Sim. Não haverá milênio depois da volta de Cristo. O escato, né? O final então a gente fala que o milênio é um período literal de 1000 anos, justamente porque há algumas escolas que entendem que não seja literal, e se figurado, como os amilenistas, os pós-milenistas e algumas outras escolas. É interessante porque eles vão bater de frente, né, ou ter que interpretar, por exemplo, Apocalipse capítulo 20, versículo 1, que diz que, João diz, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e amarrou por 1000 anos. Né? E como é que eles vão entender esse amarrar Satanás, se ele interpreta isso aqui como simbólico, tendo em vista que ele não entende que o milênio são 1000 anos literais?
Cristo. Já começa a complicar no versículo 1, né? Que diz, vi descer do céu. O céu aqui é o quê? É literal figurado. Anjo é literal figurado. Tinha na chave do abismo. Chave do abismo. Isso aí é figurado, camaradas. Abismo é figurado, é literal. Então, uma grande cadeia na sua mão. Cadeia, é literal figurado. Mão aqui é literal figurado. Então, a gente já começa a ver complicações. Diz que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, por 1000 anos. Ele vai entender o seguinte, que esse prender, essa linguagem de prender o dragão, uma antiga serpente... Né? Então ele vai dizer que, na verdade, esse prender o dragão, por exemplo, a corrente milenista, a milenista no sentido de negar que haja um milênio, aí no sentido de negação, não é? A milenista, o diabo foi preso, mas ele vai dizer que isso é uma linguagem figurada para dizer que na cruz, Jesus Cristo ele despojou a Satanás. Ou seja, Satanás ele perdeu a sua ação foi de agir, foi inibida, a sua ação de agir com a liberdade que ele tinha, talvez antes da crucificação de Cristo. Ali na cruz, o diabo, a ação dele passa a ser inibida. Né? Ele cita até Colossenses quando vai dizer que Cristo despojou a Satanás na cruz. E, então, esse período que ele entende da ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, até a volta de Cristo para arrebatar a igreja, o diabo está preso. Nesse sentido de a ação dele está tolhida, não é? Cristo está detendo e ele não está agindo na sua plena e total liberdade. Então, ele vai entender que esse período de 1000 anos é justamente esse período onde o diabo está preso. O grande problema é que quando interpreta esse texto, que ora nós estamos refletindo e está em apreço, é que a gente diz que ele é literal e que o diabo de fato será preso. E é por isso que será possível um reino de paz na terra, um reino glorioso, porque Cristo estará reinando e o diabo estará preso. A milenista diz o seguinte, não, mas o diabo está preso e Cristo está reinando nos céus. Mas a gente não consegue ver a paz e a glória que nós veremos no milênio. E só ressaltando o que o senhor fala acerca dessa visão, é o seguinte, versículo 3 diz que ele lançou no abismo, ele o encerrou e pôs o selo sobre ele, para que não mais engane as nações. Olha, se ele interpreta isso aqui como simbólico, então o diabo hoje, para eles, nós estamos vivendo ainda o milênio, então o diabo hoje não deve estar enganando as nações. Mas isso não é o que nós vemos. É que a gente vê, né? Historicamente falando, a gente vê muitas nações aí aprisionadas, na verdade, pelo diabo, né? Pelas astúcias lá do diabo, através da filosofia, da religiosidade, da cultura, não é? O Deus desse século tem cegado o entendimento dos homens e me parece que isso aqui não se encaixa bem nessa Exatamente. interpretação simbólica, né? Então entendemos dentro da visão pré-tribulacionista que sim, esse reino milenial de Cristo é um reino literal, né? Então os eventos que acontecem são esses, né? Antes do milênio, Satanás será preso, né? Será acorrentado, né? E depois que for acorrentado, se dará então o reino milenial. E a segunda pergunta que a gente precisa responder sobre isso, antes de responder essa pergunta, irmãos, eu queria fazer aqui também uma breve aplicação para nós, né? Eu dizia que a gente conversando aqui nos bastidores, né, como é difícil trazer uma aplicação prática, né, na lição que trabalha muito a questão da escatologia, né, para os nossos dias, né? Mas o que nós poderíamos trazer como aplicação já nesse primeiro ponto, na definição do que será o reino milenial? É mais no sentido preventivo, né, Ariel? Para trazer essa preocupação das coisas que estão por vir e ter o cuidado de se envolver mais com o conhecimento da verdade, a palavra de Deus, para não se envolver com todo tipo de conhecimento vão, né? E não perder essa linha do que a nossa escola defende, né? Que é o pré-milenismo. É interessante essa questão, Galvão, por quê? Que o irmão Sérgio falou da vigilância, né? Dessa questão de ter o cuidado. É o seguinte, nós sabemos que depois que a igreja foi arrebatada, né, lá na segunda vinda de Cristo, né, naquela primeira fase que Jesus vem para a igreja, então ele vai ressuscitar os mortos, os que dormem em Cristo e os que estão vivos serão transformados e se encontrarão com o Senhor nos ares, né? Ali a igreja já vai estar glorificada. Né? E interessante é que vai se seguir aí a grande tribulação, que é um período de 7 anos de grande tribulação. Mas nós vamos ver também que na grande tribulação haverá a pregação do Evangelho. E algumas pessoas
serão salvas nesse período da grande tribulação. E essas pessoas que serão salvas na grande tribulação participarão do milênio, porque serão ressuscitadas no final da grande tribulação, com a volta de Jesus em glória, para a inauguração do milênio. Fica difícil chegar para o irmão Galvão e dizer, irmão, olha, se o senhor não for na primeira, no arrebatamento, tome cuidado na grande tribulação, para que o senhor participe do milênio, né? Fica difícil a gente dar esse conselho prático para... Olha, e se tratando desse conselho prático, é interessante que estamos falando de milênio, estamos falando de reino de governo, mas para que serve na realidade esse conselho prático se hoje já vivemos também esse reino? E esse reino nos dá total garantia no arrebatamento que nós seremos levados para com Cristo com glória, junto com os que ressuscitarão, e vamos desfrutar desse reino. Então, por que uma certa preocupação sobre as coisas que virão? Acho que até porque essa preocupação deve ser para aqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus, né? Que devem temer realmente as coisas que virão, um juízo. Mas nós, que aceitamos a Cristo, que acreditamos nessa vida do Senhor gloriosa, então o reino do Senhor já está dentro de nós, está entre nós. Então não há essa preocupação com o que há de vir. Eu digo isso quando eu nem muito menos os conselhos práticos. Sim, sim. E digo isso com relação ao versículo 4 do capítulo 20, não é? De Apocalipse, que diz assim: vi tronos e assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, está fazendo referência aí à grande tribulação, né, onde a besta foi adorada, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas testas e nem nas mãos. Então, a orientação, o conselho prático que a gente traz para o nosso aluno, para o professor, é o seguinte: irmãos, viva uma vida piedosa, uma vida que glorifique a Cristo, para que no arrebatamento da igreja você já possa estar desfrutando da presença de Cristo. Principalmente de comunhão. Eu acredito que inclusive a gravação que a gente fez a aula passada, né? Um dos nossos irmãos comentando, né? Ele assistiu todo o vídeo. Vou até agradecer a ele, né? E ele até comentou sobre a questão do valor prático da lição. Inclusive, na verdade, a gente tem comentado muito. Mas é difícil de você, às vezes, sair um pouco da teorização, porque a gente fala de assuntos tão complexos para entrar no mundo prático. Mas, assim, eu acredito que uma das questões, e até de viés prático, serve para nós, é porque Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz lá no versículo 28, 20, ele diz: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 21, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ou seja, o apóstolo Paulo, na verdade, ele está falando de uma futura restauração, né, onde Deus, através de Cristo, ele irá restaurar e redimir não só todos os crentes, mas também a sua criação. O senhor vai continuar falando, mas antes eu queria apenas dizer o seguinte: o senhor vai falar sobre como será, por exemplo, esse governo, e como será essa restauração no milênio, porque a gente já vai responder a nossa segunda pergunta, que seria justamente essa: quem participará do milênio e como será essa restauração e as pessoas que estarão lá no milênio, né? Que é o ponto. O senhor continua aí. Sim, no seu argumento, que é a ideia da esperança. Que, como diz a esperança, né, da glória dos filhos de Deus. Uhum. Então, na verdade, nós como cristãos, a estudar esses assuntos escatológicos, a ideia, na verdade, não é só apenas para nós colocarmos informação aqui na nossa cabeça, mas que nós possamos alimentar a esperança de uma glória que virá, né? De uma vida em glória com Cristo. Agora, Léo, já trabalhando essa questão da ideia de restauração, porque a gente diz que, na verdade, o milênio é um ato de restauração. E o tema da lição diz: milênio, um tempo glorioso para a Terra. Inclusive, até na página, né, tem uma foto aqui de uma paisagem de um verde sem fim. E a gente diz que o milênio é um período onde Cristo restaurará, né, a terra que ora hoje sofre, ora hoje geme devido ao pecado do homem, ela será restaurada. O fato é que o único ato de desobediência do homem lançou, né,
não apenas a Terra, mas o universo ao caos. Não é? Ô Alexandre, nisso que você está falando, né, corroborando com a sua linha de pensamento, a queda do homem trouxe consequências de âmbito global, né? A amplitude dessa queda, né? Interessante que em Gênesis 3:19 tem porquanto és pó, e ao pó tornarás. Então o homem já sofre de imediato essa consequência do pecado, né? Ele vai morrer. Em segundo ponto, em Gênesis 3:17, a terra também sofre essa consequência. Você acabou de dizer, né? Maldita é a terra por tua causa. Só pontuando os pontos principais. E por fim, a natureza também morreria. Gênesis 3:21, o Senhor fez túnicas de pele para Adão e Eva. Então, o animal ou algum ser teve que morrer. Então, houve uma tríade de eventos que desencadeou na desobediência de Adão e no pecado. A morte de Adão, o meio em que ele vivia, entendeu? Que a natureza começou a cair, a terra seria maldita, e então o animal começou a experimentar a morte através da consequência do seu pecado. Sem falar Então a morte é uma intrusa na criação, devido ao pecado do homem. Sem falar dessa desordem na natureza, tanto animal, né, no mundo animal, como também no próprio mundo vegetal, né? As plantas produzem cardos, né, que são espinhos. Os animais se tornam aí também ferozes, que a ideia aí é como se não tivesse, né? Sim, porque a ideia é o seguinte, a gente não tem que entender o seguinte, se a gente falar do milênio como um período de restauração, então restaurar a partir de quê? Restaurar qual é o modelo, né? Então o modelo é o Éden mesmo. Deus colocou um homem sem pecado para viver um paraíso, tem um Éden. A partir dali, na verdade, isso se estenderia sobre toda sobre a face da terra, é um paraíso. E se Adão não tivesse pecado, haveria um paraíso para todos sempre aqui na terra. Certamente hoje não estaríamos gravando esse programa aqui, né? Para falar sobre um reino que virá, porque estaríamos vivendo um reino eterno de paz, de glória aqui na terra. É interessante, desculpe, irmão, minha... Então, já aproveitando do Atos aí, obrigado. Então o milênio é um período de restauração daquilo que era lá no Éden, né? Onde Deus restaura. Tem uma referência, um referencial no passado. E a ideia de Deus é progressivamente o pecado ser expurgado, até o dia onde Deus fará novos céus e nova terra, né? Deus fará nova a terra. É interessante essa questão aí, porque quando a gente fala, por exemplo, de voltar àquela, vamos dizer, é como se fosse voltar à configuração original, né? Vamos dizer assim, a configuração... Resetar, né? Como se fosse, né, um botão lá que Deus apertasse e restaurasse todas as coisas. Me parece que a ideia que muitos têm é que a vida se tornará, por exemplo, botânica, o contato com a natureza, o contato com os animais, a relação com os animais. Me parece que esse reino fosse um reino definitivo, mas não será transitório. Ele apontará para algo definitivo que virá, que é a eternidade. Sim. A minha questão é o seguinte, e com relação à tecnologia, que hoje, por exemplo, a gente está usando uma tecnologia, né? Que é a questão, né, da informação, com rede de computadores, com tudo isso. Tem gente que acredita, como alguns, que não existirá mais essa realidade, esses recursos de tecnologia. Me parece que não é bem assim essa história, né? Me parece que... É porque eu tenho que falar de um reino que, na verdade, se desenvolve em diversos âmbitos, né? Porque se o homem não tivesse entrado em pecado, o homem antes da queda, certamente, ele tem uma capacidade intelectual bem mais ampla, indiscutivelmente, do que o homem da atualidade. Então, hoje a gente fala de um homem que o homem tem uma capacidade incrível, até mesmo dentro de um viés histórico darwinista, ele vai dizer que, na verdade, o homem ele entrou no estado de evolução. Ou seja, o homem está evoluindo. Então, na realidade, dentro de um viés bíblico e cristão e teísta, na verdade, o homem está evoluindo. Ou seja, o homem não está progredindo. Ah, não, mas o homem está progredindo tecnologicamente. Mas será que em todos os aspectos? Hoje, normalmente, o homem faz uma tecnologia, na maioria das vezes, para se destruir a si mesmo, né? Para se autodestruir. A restauração também se dará também nesse processo. Em todos os aspectos, e Cristo, ele reinando, fique certo, que a tecnologia que a gente tem hoje, vai ser bem mais... Isso aí é bobagem em frente daquilo que nós viveremos quando Cristo estiver reinando, isso em todos os aspectos. Agora, por exemplo, Isaías vai dizer que, na verdade, materiais, hoje,
os materiais bélicos, não, as armas que o homem hoje utiliza de guerra, na verdade vai ser usado para trabalhar e para desenvolver, ou seja, a ideia que ele diz lá que serão transformadas em ferramentas agrícolas. Mas acredito, claro, que a ideia ali é que aquilo que hoje o homem utiliza para o mal, vai usar será, na verdade, utilizado para o desenvolvimento da humanidade. Da produção, né, da subsistência, né, trazendo essa ideia aí da subsistência. Outra coisa interessante é algumas perguntas que a gente poderia levantar sobre esse reino de Cristo, literalmente falando, milenial. Lembrando aqui, só querendo voltar um pouco, quando nosso irmão Galvão, ele conceituou governo, né, que vem ali da palavra grega basileia, né, que é a ideia de um território, né, de um mundo, de um determinado expansão geográfica que é governada, delimitado, né? Só que no caso de Cristo será toda a terra, né? Ou seja, todos os reinos na terra se prostrarão. Todos os reinos. É um governo pleno. Uma coisa importante que a gente precisa citar é que o reino milenial é um reino literal, né? A gente já falou sobre isso, um reino literal e pleno, né? Quando eu falo isso, porque quando Cristo ele vem, né, ele vem e instaura e inaugura o seu reino. A primeira vinda de Cristo, né, quando ele encarna, quando ele começa a ensinar, quando ele consuma a sua obra, não é? Ele traz o reino de Deus. Né? E João Batista vai falar isso, ele outras vezes vai falar isso, sobre esse reino. Né? Mas uma coisa interessante é que Cristo veio trazer esse reino numa perspectiva que os judeus e outros, né, ficaram pensando assim, não, esse não é o reino que nós estávamos esperando, né? Porque o povo judeu na época de Cristo vivia sobre o poder de Roma, né, almejando a liberdade, né? É por isso que surge mesmo naquele período, outros grupos, né, que vão querer usurpar ou formar um grupo para poder ser retirado do poder de Roma, mas isso não vai dar certo, porque Roma está ali tomando conta, né? Surge os zelotes, por exemplo. Os zelotes tinham essa ideia, né, de querer revolucionar a base da força, e talvez essa fosse a ideia baseada em profecias do Antigo Testamento, sobre a vinda do Messias, que viria de forma que reinaria e todo mundo ia se render a ele e tal. Mas Cristo vem, né, numa manjedoura, montado depois lá no jumentinho. Paradoxo. Não é? Um paradoxo que eles ficam assim. Mas é interessante, e a gente estava conversando aqui no bastidor, que na verdade Cristo veio trazer a essência do reino. Na verdade, aquilo que é mais importante no reino. Isso significa que no reino, o reino de Cristo, não existe uma dimensão política. Isso. Né? Israel esperava o Messias só no viés político. Isso. No entanto, quando Cristo vem e ele mostra que o reino dele não é deste mundo, não na ideia de que o reino dele não é para influenciar este mundo, mas a ideia de o reino dele está muito além da dimensão pequena que o judeu tinha, do que seria o reino de Deus sobre a terra. E nem uma atuação eterna sobre esse mundo. Né? Sim, então, mas no milênio, o reino de Cristo, literal, ele além de uma dimensão espiritual, isso é inegável, às vezes se o conhecimento do Senhor vai se parar sobre a terra como a água do mar. Exatamente. Então, haverá um conhecimento pleno do Senhor, uma expansão, que o conhecimento do Senhor será universalizado, né? Não haverá se aqui não conheça a Cristo, as nações virão a Jerusalém adorar a Cristo. No entanto, a gente tem que entender que o reino de Cristo ele terá dimensões diversas. Então, Cristo é Senhor, será Senhor? Não, Ele é Senhor. Hoje, como sempre foi, e será também no milênio de uma forma visível física, na política, na economia, na cultura, nas artes, seja que aspecto for. Não é? Então, nesse viés, a gente tem que entender que Cristo reinará absoluto sobre todos os aspectos da existência humana. Ô, Alexandre, pensando, o senhor vai continuar, pensando na igreja, Alexandre Galvão, pensando na igreja, irmão Sérgio, a igreja hoje seria um modelo desse reino, ou seja, Cristo vem, né, e forma a igreja.
Então a igreja traz a essência desse reino. Né? Então, por exemplo, a gente não deveria encontrar na igreja algumas coisas que a gente encontra hoje na igreja física, por exemplo. Porque a igreja deveria expor justamente esses princípios do reino, que vai ser visto no milênio de forma literal, não é? E de uma forma muito mais ampla, como o irmão acabou de falar. Então, talvez essa também seja uma implicação prática para nosso viver. Porque será que a gente precisa, como igreja, viver, não é, os princípios do reino milenial hoje? Que é essa ideia de justiça, que é essa ideia do amor ao próximo, que é essa ideia de equidade, não é? Então, eu penso aqui, eu estava meditando sobre essa questão, que nós reinaremos com Cristo, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, lá no milênio, estaremos lá em corpo glorificado e reinaremos com Ele, mas nós reinamos com Ele também aqui. Né? Só que lá nós reinaremos de uma forma, vamos dizer assim, muito mais abrangente, muito mais... Né? Porque qual é a questão hoje? Hoje a igreja reconhece, a igreja do Senhor reconhece que Jesus é o Rei. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mundo, muitos povos, não reconhecem Cristo como Rei. Mas isso não significa que Ele não reine. Não é? Só que no milênio, todas as nações reconhecerão, porque a presença dele fará de forma gloriosa, porque ele virá aí, reinará no milênio como um rei realmente teocêntrico, aquele que realmente controla ali. Não haverá, por exemplo, a influência de Satanás. Sim. Não haverá, não é porque ele está preso. Por exemplo, não significa dizer, Alexandre, que no milênio alguém não vai roubar, que no milênio alguém não vai pecar. Não é? Vai acontecer, mas qual é a diferença? A diferença é que haverá um juízo, haverá uma justiça, haverá uma correção. Olha, corroborando com esse seu pensamento, interessante que dentro desses aspectos que concernentes ao milênio, segundo o que diz aqui o comentarista no livro de apoio, diz, nós, nos tempos presentes, falando-se do tempo do milênio, dos dias de hoje, né? A maior parte dos meios de comunicação e ensino, de pesquisa, informações privilegiam o conhecimento humano, notadamente de origem materialista, humanista, evolucionista, mas no milênio a mídia e todos os meios de comunicação em massa, a mass media, né, estão especializados na divulgação e benefício e a característica extraordinária do milênio. Ou seja, mesmo no milênio haverá a tecnologia, ela não vai se extinguir, interessante. E mais importante ainda, como você acabou de falar, Eliel, os atributos divinos, né? Como Deus como rei, mas o seu atributo como onisciente e onipresente, claro que são eternos. Mas é interessante que, será que Deus vai lançar, uma pergunta para os amados, esses atributos a favor desse reino? Já que aqui a gente vê que as pessoas que ficarão aqui, que serão co-participantes desse reino a favor de Cristo e o seu governo, elas lançarão mão dessa tecnologia para a divulgação desse reino para as outras nações. Então, assim, veja como Deus, mesmo sendo nesse seu poder teocrático e espiritual, ele ainda lança mão do recurso humano em pró de ganhar outras vidas, né? Ele poderia muito bem lançar mão de todo o seu poder, da sua onisciência, da sua onipresença para divulgar em massa esse conhecimento, mas não, ele ainda usa as pessoas para isso. Sua voz poderia estar sendo ouvida audivelmente em todo lugar, em vez de usar um recurso tecnológico. Essa é a questão que eu acredito que ficou na outra pergunta, de uma forma mais simplista, sobre a questão se a igreja, né, ela serviria, né, como protótipo, a igreja como um protótipo daquilo que vai acontecer no milênio. Né? Assim, eu particularmente entendo que a igreja, porque algumas pessoas entendem que a igreja é o reino de Deus. A igreja é o reino, a igreja é o reino, inclusive até mesmo dentro do nosso meio, de pessoas dizer, não, porque a igreja é o reino de Deus, né? Nós estamos no reino. Então, se inserir dentro do reino de Deus, é estar dentro da igreja visível. Quando na verdade eu entendo que o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus é o mundo, ou seja, Deus reina absoluto sobre todo mundo. Sobre o universo. Lógico. Então, é como se nós fosse a representação daquilo que o pintor... então o que é a igreja? A igreja é o reino? Não. Por exemplo, algumas pessoas pegam aquela passagem lá de Jesus fala sobre a parábola do joio e do trigo. Aí, por exemplo, Jesus vai dizer que
o inimigo foi e à noite plantou o joio, né, no meio do trigo. Né, e chegou, e depois quando o joio cresce, aí tem, o melhor, o trigo cresceu, tinha joio, e agora é um problema, porque como é que eu vou tirar o joio, porque parece muito com o trigo, não vou saber quem é joio, quem é trigo, então é melhor não tirar e deixar para que o Senhor da Seara venha e realmente recolha o trigo e queime o joio. Mas aí quando ele vai explicar a parábola, já nos diz que o campo é o mundo. Isso. E normalmente as pessoas, a gente escuta muito pregar, dizer o seguinte, que não, o joio são os crentes, e o melhor, os crentes são trigo, e o joio é o camarada que está dentro da igreja, Que não é crente. mas que não é crente. Então ele é o joio, ele não é o verdadeiro crente. O trigo é o verdadeiro crente. Então a gente termina dizendo que o campo é a igreja, quando na verdade o campo é o mundo. Isso. Então o reino de Deus não é a igreja, o reino de Deus é o mundo. Então o que é a igreja? Porque a igreja é o agente do reino. Isso. E Propagar. então a ideia do milênio, quando Deus vai implantar o reino milenial, não é na igreja, é no mundo. Isso. Cristo reinará no mundo. Isso. Então a igreja o que será? Será agente do reino, como ainda hoje é agente A do reino. propagação, né? Através da igreja. E a própria palavra igreja é chamado para fora do mundo, Isso. mas na verdade é para ser enviada a ele, porque Jesus diz ir por todo o mundo, porque meu reino é o mundo. Então você tem que ir para o mundo pregar a minha palavra como agente do reino, sabe? Então a igreja está obedecendo ao rei deste reino para ir ao reino pregar o evangelho. Então no milênio, na verdade essa ideia será literalmente, irá acontecer literalmente. Cristo reinando, o mundo é o seu reinado, ou o âmbito do seu reino, e ali Israel, os judeus, como a igreja, será agente do reino de Cristo. Uma outra questão é sobre a ONU, né? No ano 2000, em uma conferência, como ela sempre faz, né? Sobre um projeto do novo milênio, né? Eles elaboram um programa para o milênio. Quando falamos milênio aqui, é o milênio, no caso, a partir do ano 2000, né? Entendendo aí, claro que ele Um não está programa falando de caráter universal. de caráter universal e de caráter político e tal. Então eles elaboram aí oito metas a serem alcançadas, né? Por exemplo, eles falam sobre erradicar de vez a fome, né? Diminuir bastante essa questão da fome, atingir a questão do ensino básico universal, a questão da educação. A educação ela precisa crescer mais, né? A questão promover a questão da igualdade entre os sexos, né? E principalmente visando a questão da mulher, tendo em vista que a mulher ainda sofre alguns preconceitos, apesar de toda a emancipação, né? Reduzir a mortalidade infantil, tendo em vista que há muitas crianças sendo mortas, principalmente na África, nem se conta, não é? Melhorar a questão, dentro dessa questão, a saúde materna, né? A questão da gestação, a questão da medicação, do problema das doenças, né? Da AIDS que tem dizimado, e agora aparecem mais e mais outras doenças também aí. E a preocupação de investir mais em massa nessa tecnologia. Exatamente. Garantir também a questão da sustentabilidade ambiental, que é renovar as fontes, né, ambientais, a questão da água, a questão da floresta, a questão do oxigênio, que é produzido por toda essa questão. E a questão do trabalho em equipe para um desenvolvimento em grupo. Né? Coletivo. Isso. A pergunta que a gente lança aqui é a seguinte: no milênio, no reino literal de Cristo sobre a Terra, esses projetos, eles serão visíveis, reais? E outra coisa, por que a gente tem tido tanta decepção histórica com relação a esse projeto para a humanidade de melhorar nessas condições sociais? Até dentro de uma linha interpretativa de escatologia, né? Uma linha que interpreta, como por exemplo, a gente falou aqui do amilenismo, e a gente está dentro de um viés pré-milenista, ou seja, Jesus vem antes do milênio para restaurar esse reino milenial. A outra linha, que são os pós-milenistas, né? Que ganhou muita força, os pós-milenistas, lá no contexto do iluminismo francês, né, europeu,
quando pregavam que o homem, através da sua razão, poderiam, inclusive, criar um paraíso na Terra. Então, na verdade, o projeto iluminista era esse, era criar um paraíso na Terra. E esse projeto da ONU, ele sofre muito influência dessa, positivista, etc. E o pessoal do pós-milenismo deu muita força naquele contexto, porque a ideia pós-milenista é isso, é que, na verdade, o mundo perfeito. O milênio não é necessariamente um período de 1000 anos, é um período de tempo, onde eles, através da pregação do Evangelho, através de uma política social, eles vão conseguir implantar um reino próspero e de paz, de pacificação aqui na Terra. Porém, a gente vê que essa visão pós-milenista, ela entrou em um certo descrédito. Isso quando, logo depois desse projeto iluminista, surge a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1945, Segunda Guerra Mundial, e as desordens que se estabeleceram naquele período. Deixou de ser funcional. Aquela esperança, né, de dizer que o homem, através da razão, iria conseguir instituir, estabelecer um paraíso na Terra, na realidade, foi tudo por água abaixo. Então, a razão humana ficou desacreditada. Hoje, nós vivemos dentro de um contexto chamado pós-moderno, que, na verdade, lança em descrédito a razão como um caminho normativo para a gente chegar às resoluções corretas para a vida. E esse viés, ou esse entendimento que, na verdade, a ONU, em 2000, ela lança como projeto para esse novo milênio, isso de uma forma universal, hoje estamos em 2016. E se a gente parar para observar, acredito que nenhum desses itens que a ONU estabelece como projeto, como modelo de um mundo perfeito, de um mundo bom para se viver, a gente vê que os homens não estão conseguindo colocar em prática isso como uma coisa real. Hoje, quando a gente olha, dá uma volta aí no mundo, nas reportagens, a gente vê que o caos está estabelecido. O Estado Islâmico aí no mundo, terrorismo, morte. A gente vê erradicação das mazelas, das doenças. Hoje está aumentando o número de doenças. Hoje a gente se fala aí do Zika, né? Zika vírus, tem a chikungunya, que antes na realidade era só a dengue, como disse outra vez o pastor. O mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele transmitia a dengue, aí fez uma pós-graduação, né, e o chikungunya fez um mestrado, agora está está faltando doutorado ainda. Tomara que não se forma, né? O negócio tem que ir mal a pior. Essa faculdade fecha, né? Então, na verdade, esse ideal da ONU projeto caído, né? É excelente. No entanto, o homem jamais vai conseguir estabelecer um projeto desse em todas as nuances, porque o homem em si é pecador. Vai de contra a essência do homem. É mal, a essência dele, o homem é corrupto. Então, na verdade, esse projeto, que é ideal e que é uma ânsia e um desejo do coração do homem, ele se tornará real quando Cristo for o Senhor, quando Cristo estiver governando, quando Cristo estiver no comando. Porque, como bem disse nosso irmão Sérgio, ele é justo, ele é amor, ele é onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele detém o poder para viabilizar os meios para que isso de fato aconteça, da forma que nós devemos. Haverá uma paz, haverá uma... Isaías 65:20, Isaías capítulo 65 até como um todo, ele fala de um reinado de paz, onde Cristo vai restaurar a relação de paz do homem com a criação, da relação do homem com os animais voltarão a ser herbívoros, não mais carnívoros. O texto lá, Isaías 65, vai dizer que morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ou seja, haverá uma longevidade na vida do homem. E até a própria Porque terra não vai haver restaurada. agrotóxicos, não vai haver nada disso. O meio ambiente, que é um dos projetos da ONU, vai ser restaurado, vai haver uma harmonia, o homem não E a vai mais abundância de precisar alimentos nada. será tremenda, né? Interessante que na lição que estudamos no último trimestre, falava sobre Gênesis, não foi isso? O princípio de todas as coisas. E quando abordava após Adão, diz que as pessoas daquela época ainda desfrutavam da sombra do paraíso e os alimentos eram abundantes, mesmo não sendo ainda dentro do Éden. Interessante que, imagina só, se apontarmos o milênio como um modelo que aponta para o principal, os parâmetros que Deus criou para o homem, né? Da perfeição, da abundância de alimentos, de todos os recursos que Deus criou a favor do homem. E agora Deus reconstrói tudo isso em toda a sua plenitude. Como tremendo não será, né, amados? É interessante essa questão aí, que a gente vai entrar aqui para uma questão que eu
coloquei aqui, que é sobre a restauração na terra. Né? A restauração, como eu vou falar, baseado no Antigo Testamento, no texto de Isaías, sobre essa restauração. Baseado nisso, irmão, a terra só será restaurada no milênio. E me parece que há uma certa despreocupação por parte, por exemplo, dos cristãos, de um modo geral, com esse programa de meio ambiente. Não é? Vamos trazer uma questão prática aqui. Por exemplo, Francis Schaeffer lançou um livro sobre, não me lembro agora o título, mas ele fala sobre essa relação do homem com poluição, né? Poluição, né? Poluição e morto ano. Isso, poluição e morto ano, muito, muito bem lembrado. E ele fala dessa preocupação que o cristão deveria ser o primeiro a se preocupar, a se posicionar, a fazer programas, não é, de sustentabilidade do meio ambiente. Não é porque a Terra será restaurada no milênio, é que eu não preciso cuidar dela agora, porque ainda está em voga, por exemplo, a ordem de Deus lá no Éden. E a Terra é a nossa casa, né? A Terra é a nossa casa, ainda está lá o nosso habitat, né? Então ainda está em voga aquela ordem lá, olha, vocês não cuidaram. E é o reino de Deus. E é o reino de Deus, então a gente precisa ter também essa questão. Eu lembro uma vez, eu estava junto com os irmãos conversando e um pastor que a gente estava conversando, entrou no carro e um irmão entrou no carro junto com o pastor, e eu estava lá de fora. E aquele irmão que entrou no carro, ele pegou o copo que ele estava descartado e jogou no chão. Aí o pastor olhou aquilo e disse: irmão, se você estivesse na sua casa, você jogaria esse copo no chão? Ele disse que não. Senão você está jogando na casa de Deus, ou seja, naquilo que é o reino de Deus. Aí o irmão desceu todo sem graça, foi lá e apanhou o copo. Ou seja, o Eliel falou é uma verdade, e às vezes a gente não está tão atenado, não é, para esse assunto. Não é? A questão da ecologia em si, que é um dos temas que hoje há movimentos ecologistas, né, pró-ambiental, etc. Mas isso também eu acredito que tem que ser um programa que deve fazer parte da agenda da igreja também. É verdade. Ô Alexandre, o que pondera nesse pensamento é o seguinte: quando Deus fez o homem, ele deu a ele o governo, foi no Éden. Então ele ia governar, não só a questão de dar nome, a nomenclatura às coisas e aos animais, mas a cultivar exatamente, cuidar e zelar por isso. Sim. Mas o que acontece? O homem, pelo pecado, ele perde esse governo, não é isso? Então, só que Jesus Cristo vem agora restabelecer o milênio, né? Tudo aquilo que antes o homem perdeu, mas de uma forma mais plena, Deus vem trazer no milênio a sombra daquilo que será na eternidade. Ou seja, a Terra vai ser beneficiada por essa conscientização e essa preocupação de que, veja só, que Deus vai restaurar, Ele vai fazer, claro, através do seu poder, todas as coisas ser novas. Mas quando as armas são colocadas de lado, todo o poderio bélico para ser transformado em enxada, em materiais para recursos agrícolas, então quer dizer que o homem vai voltar cada vez mais a se preocupar. Muito bem colocado, muito bem colocado. Às vezes, até dentro de um viés agora pré-milenista, isso às vezes será até com crítica até mesmo para a gente ter uma análise crítica até mesmo dessa perspectiva, porque na verdade não é o viés de pré-milenista que prega isso, mas as pessoas que são pré-milenistas terminam tendo esse viés negativo. Algumas pessoas. É negativo e até pessimista, porque a gente diz o seguinte: não, mas se Jesus vai voltar e tudo vai ser destruído mesmo, e a gente, então, para que se importar com o planeta? Porque se na verdade tudo vai de mal a pior, e na verdade tudo isso vai ser destruído, vai ser queimado, e às vezes as pessoas têm essa ideia equivocada. É lógico. Porque na verdade, se a gente diz que no milênio Cristo vai restaurar todas as coisas, então por que a gente vai destruir? Se aquilo que o interesse de Deus é reconstruir e restaurar. Faz o contrário. Então a igreja, na verdade, ela tem que ter essa postura de reconstrução e de restauração. Aquilo que o pecado deteriorou e ou no mínimo preservação, né? Não, preservação. E essa transformação, Alexandre, isso é importante falar. Porque é o seguinte, essa transformação que Cristo traz para nós, como ser humano que agora, como pecador que agora se converte a Cristo, e nossos valores, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão, a nossa relação com as pessoas, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com Deus, ela muda através da obra redentora de Cristo. É lógico que a minha postura também com relação ao meio ambiente, ele precisa mudar. E outra coisa, a gente vive também aquela questão teológica do agora e o ainda não, né? Por exemplo, a Terra vai ser restaurada por completa no milênio, por exemplo, mas isso não me impede, por exemplo, de
participar já dessa questão hoje, de estar agindo dessa forma, de estar preservando. Um ensaio para as coisas que virão. É exatamente isso que eu falo, entendeu? Essa participação já agora. Essa questão quando eu digo que, por exemplo, a igreja, ela vai se tornar um exemplo para o mundo. Alguns movimentos em pró-ecologia, na verdade, são movimentos, inclusive, panteístas. Agora, justamente, esse é o cuidado, né? São panteístas, ou seja, eles sofrem a influência de achar que tudo é Deus e Deus é tudo, e aí, então Deus é a criação é Deus, e eles se preocupam talvez pela ecologia, muitas vezes por isso. Na verdade, não é a ideia nossa. Não é. Não é isso. Mas a gente Schaeffer fala isso no livro dele, né? Mas a gente tem que entender o seguinte, que nós viemos de onde? Fomos criados da onde? Fomos criados da terra. Fomos criados da terra. Somos, hoje, nós o que comemos, na verdade, é o que vem da terra, bebemos água, isso. Então, uma relação muito íntima nossa com a criação, a terra. E Deus, quando começou a sua criação, amado Alexandre, Deus fez tudo para ser eterno, né? Mas através do pecado instaurou aquela lei da termodinâmica, né, que a entropia e tudo que se era vivo um dia tem que se decompor, tem que se desfazer. Então Deus vem fazer o homem a imagem de Cristo novamente, né, a semelhança de Cristo, renovado através desse grande evento que será o arrebatamento, ter esse corpo glorioso e daí ser eterno, né? E para ser eterno também tem que ter essa inauguração das coisas desse reino eterno que vai ser instaurado no milênio, né? Que veremos da restauração da terra, que veremos da restauração do homem e do governo de Deus sobre essas pessoas, né? Ok. Irmão, sobre o aspecto relevante, aí a gente vai encerrar com esse ponto aqui, né? O aspecto relevante do milênio, se, por exemplo, quem vai participar desse milênio, a gente já falou que a igreja, né? A igreja de Cristo participará desse milênio, as almas que foram degolados na grande tribulação e vão os santos do Antigo Testamento. Santos do Antigo Testamento também, essas almas também, né, da grande tribulação que não renderam-se à besta, não adoraram a imagem, não tiveram sinal. Os remanescentes de Israel, né? O remanescente de Israel, então haverá também os gentios, né, da grande tribulação. E o Isso. julgamento das nações serão considerados como ovelhas. Né? Também as pessoas que ficaram fisicamente, ou seja, os judeus, os gentios que entrarão como ovelhas, certo, no julgamento das nações, a igreja do Antigo Testamento e os crentes do Antigo Testamento, ou melhor, os crentes que ressuscitaram após a grande tribulação. Muito bem. Não a igreja, mas aqueles que morreram durante a grande tribulação, ressuscitarão também para esse reino milenial. Uma outra pergunta interessante haverá nascimento no milênio, haverá morte no milênio? Para a gente fechar essa questão aí sobre essa questão. A gente sabe que já foi abordado que Deus se tornará conhecido, né, universalmente, né, através do seu governo, e sobre essa questão da vida. Veja bem, como Alexandre, a gente citou alguns povos aí no milênio. Por exemplo, a igreja. A igreja não morrerá, porque a igreja está glorificada. Os santos do Antigo Testamento, que ressuscitaram, também não passará pela morte, porque já ressuscitaram. Tiveram parte na primeira ressurreição. Né? O corpo glorificado junto com os que estão vivos, né? Justamente. Mas aí o Senhor citou algumas pessoas que, por exemplo, não passaram pela morte, que foram os gentios, né? No julgamento também os judeus, né? Que os próprios judeus vivos lá na Batalha do Armagedon. Na Batalha do Armagedon. Então, veja, a esse povo aí haverá continuidade de vida, ou seja, a restauração ali da terra e tudo mais não fará com que esse indivíduo viva 1000 anos, por exemplo. Porque alguns defendem essa tese. Né? É interessante essa questão, porque alguns defendem essa tese, e isso com base em textos, por exemplo, apocalípticos judaicos, de dizer que nessa restauração também será restaurada a condição física do ser humano. Entendeu? Então, por exemplo, Adão viveu quantos anos? 930, né? Veja, quase 1000 anos. Então, alguns defendem que haverá uma restauração, de modo que não haverá morte, porque essa pessoa viverá muito tempo. Só que me parece forçar demais o texto, ou
tentar fazer uma A questão da interpretação longevidade será da na glória, né? Mas longevidade. não será um corpo incorruptível na terra, né? Então haverá nascimento, haverá Claro. morte. Em Isaías 65, Toda a parte biológica estará operante, né? Isaías 65:20. ele diz, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, Olha aí. nem velho que não cumpra os seus. Então, ou seja, haverá velhos Isso. que cumprindo seus dias morrerão. Porque morrer, então ele fala de morte, aos 100 anos é morrer ainda jovem. Olha aí. A Quem longevidade é pecar, garantida. só aos 100 anos será amaldiçoado. Acho que essa ideia de pecar e aos 100 anos será amaldiçoado é a ideia de você começar a sofrer as consequências do pecado. Mas aí a gente vê que morrer 100 anos é morrer criança, ainda é morrer jovem. Então, certamente irá ser restaurada a ideia de longevidade, não no entanto, na ideia de imortalidade. Ah, muito bom. Haverá mortalidade porque ainda haverá pecado. Isso. E se há pecado, o 6:23 Romano diz que o salário do pecado É a morte. é a morte. Então haverá morte também. E após até, inclusive, no final do milênio, quando o diabo for solto, o diabo seduzirá algumas pessoas, as mesmas pessoas que estavam debaixo do reinado de Cristo, muitas serão novamente seduzidas pelo diabo, e cairá fundo dos céus e consumirá todos, ou seja, morrerão também. Então, na verdade, no milênio vai haver morte sim, porque ainda haverá pecado. No entanto, o pecado será restringido, porque primeiro o diabo estará preso, segundo haverá um reino de justiça. Então, hoje muita gente faz coisas erradas e age de forma às vezes corrupta, de forma traiçoeira na sociedade, criminosa. Isso porque, na verdade, nós vivemos dentro de um contexto social onde o governo é injusto. Se o camarada comete um crime, um crime. É solto, Todos pagam os meios colaboram para Exatamente. Então há uma impunidade dentro da nossa sociedade também. No entanto, não haverá impunidade no reinado de Cristo. E aquele que reinará, ele é onisciente, ele detém o conhecimento absoluto de todas as coisas. Muito bem Então colocado. ninguém poderá cometer um crime e passar impune. Não, ele será punido. E outra coisa, o julgamento será justo. Então muitas pessoas dentro do reino milenial se submeterão a Cristo não por amor, Muita por gente. temor, mas por temor. E muitos desses que se submeterão a Cristo por temor, justamente são aqueles que irão negar a Cristo e vão mais uma vez se rebelar a ele e seguir a Satanás. Por influência de Eu Satanás. acredito que respondendo sim, Isaías 65:20, ele deixa muito claro que haverá morte em si no milênio. Porém, haverá uma longevidade como era no começo. Porque assim como era no começo, havia um ambiente agora biológico, um ambiente saudável para se viver. E a pureza, não havia né? agrotóxicos, não havia poluição, não havia nada disso no começo. Então, por isso que a longevidade era tamanha. E como também vai haver no milênio. Muito bem, meus amados irmãos, nós chegamos mais um final, né, do nosso comentário bíblico aqui sobre a lição, né? Hoje falamos sobre o milênio, né, um tempo glorioso, né, um período glorioso para a Terra, onde a Terra será transformada e Cristo reinará sobre ela durante 1000 anos literais, de acordo com a nossa visão pré-milenista, né? Queremos deixar a oportunidade para os amados irmãos deixarem assim a sua palavra final e estaremos encerrando logo mais. Então começaremos aqui com o nosso visitante, nosso irmão Sérgio, né, que vai trazer aí a sua palavra para os amados. Pois bem, queridos, estou muito feliz por chegarmos aqui ao final, de tantas coisas que foram ditas sobre a palavra do Senhor, sobre as coisas que estão por vir. Tema esse que em algum tempo era certamente escasso, ninguém se preocupava em trazer, toda a preocupação, um tema tão importante, escatologia, e temos nessa lição algo de tremenda abundância, né, sobre a palavra de Deus, das coisas que estão por vir, e sobre tudo aquilo que é concernente ao seu reino, né? Eu queria deixar para a meditação dos que assistem esse abençoado canal, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 11. Essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma, com ele viveremos. Se preservarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. E o 13, mas se somos infiéis, ele, entretanto, permanecerá fiel. Portanto, amados, Deus, em toda a trajetória da humanidade, criou o homem em sua perfeição, um habitat para ele perfeito. O homem caiu em pecado e perdeu toda sua comunhão. O Senhor, com seu amor, deu o seu Cristo para restaurar o homem
E é sobre essa esperança que temos agora e a certeza da sua vinda, e cremos estar firme nessa promessa do Senhor, que Ele um dia virá e nos encontraremos com Ele nas nuvens, e teremos o prazer de participar desse reino tão maravilhoso, esse reino milenial e para toda a eternidade. Agradeço aos irmãos e fiquem na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Obrigado, nosso irmão Sérgio, pela participação. Nosso irmão Alexandre está com a palavra. Queria só fazer das palavras do autor, aqui na conclusão da lição de hoje, quando ele diz que Deus tem um plano glorioso para o planeta Terra. Ele diz que inclui a restauração espiritual, moral, social, ecológica e institucional. E como palavra para os nossos irmãos, eu gostaria de dizer que essa restauração que vai acontecer no milênio, tanto no âmbito espiritual, moral, social, ecológico e institucional, eu acredito que serve até como norte para a igreja hoje, entender que hoje também a igreja tem que trabalhar em prol de influenciar a sociedade em todos esses âmbitos, tanto no âmbito espiritual, porque às vezes parece que o papel da igreja é apenas pregar o evangelho e talvez moldar ou influenciar a sociedade numa perspectiva espiritual, às vezes um pouco moral, mas às vezes a igreja esquece seu papel social, seu papel ecológico e seu papel também institucional, porque a igreja não deixa de ser uma instituição. Eu acredito que como palavra e até de aplicação prática para a nossa vida, é ver o milênio como um referencial para que a igreja também haja hoje, fazendo aquilo que irá ser feito de forma plena no milênio. Deus abençoe os irmãos por essa oportunidade e foi uma bênção, Senhor. Amém, meus irmãos. Então, ficamos por aqui com o nosso programa. Que Deus em Cristo abençoe você, que o Senhor continue ajudando você na elaboração da lição, Abençoe a sua igreja, abençoe o seu pastor, a sua escola bíblica, seus alunos. Que Deus em Cristo possa estar ajudando os irmãos a cada dia mais, com excelência, trazer o ensino da palavra de Deus para os amados ouvintes e alunos de sua escola. Então, que Deus em Cristo possa estar ajudando a cada um. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima lição, se Deus assim o permitir.